Dando a continuidade ao ensinamento, né, de 30 a 62, até do próprio livro de Salmos, muitos arqueólogos, ou muitas pessoas de organizações, até da Torá mesmo, ficam querendo questionar, falar que não foi Davi que escreveu o livro de Salmo, porque muitas abreviações dos estatutos de alguns reis, príncipes, de algumas organizações, de sentinela, do profeta Jó, do profeta Samuel, porque essas famílias existem, né? Profeta Samuel, família de Jó, família de Davi, existe até hoje, no Catar, Jerusalém, até o próprio a família de Salomão existe, né? E até os leitores da Torá, as pessoas existem. Então, como que ele conseguiu? Então, um pouquinho para vocês entenderem. Quando antigamente os povos iam para as sinagogas, essas sinagogas e os sentinelas iam por seus, falava os ministros de templo, eles iam lá na reunião, tinham um costume eles iam uma vez por semana, tanto homens e mulheres, e eles faziam uma declamação, porque muitos eram pessoas de intelecto, muitas pessoas então falavam, faziam uma declamação. Muitos, quando os pregadores falam poema, aí pega o livro de Salmo, faz aquela explanação como se fosse um poema, mas não é um poema poético, mas é uma explanação. Então as pessoas tinham o costume de uma vez por semana, era um pedido do sentinela, você falar alguma coisa que você se entoa, ou uma oração, aí falava oração breve, tanto que você já vê no Salmo, às vezes uns trechos pequenininhos, né? Nossa, por exemplo, aqui, ó, Salmo 58 é pequeno, aí Salmo 62 já é grande. Então vocês vão ver às vezes isso, né? Aí falava, ó, faz uma escrita de os provérbios, estatuto pequeno, porque o livro de Salmo fala isso, né? Estatutos e provérbios. Faz uma coisa pequena para a gente ver aqui que a gente tem que fazer o nosso livro aqui da Torá, o nosso ensinamento para passar para os nossos filhos. Tem muitas mesquitas, tem muitas sinagogas, capelas por aí, porque quando começou isso não tinha igreja, a igreja foi depois, né? Líbano era capela, lá em Jerusalém, tantos Emirados era sinagoga, lá em Damasco era mesquita, e para o Brasil era casa de templo, também existia aqui no Brasil, era casa de templo. Para o Egito era a casa do Senhor, para a França era eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então a gente tem que ver as palavras, de onde que vem, que país que vem. As pessoas sabem, né? Eu e minha casa louvaremos ao Senhor. Os franceses, né? A casa do Senhor, para os ingleses, meu templo é sagrado, que é o meu palácio, é a casa de Deus. Então a gente vai ver essas palavras, né? Palavras, a gente tem que entender um pouco isso. Então, ele fez. Davi, quando ele pegou isso, resolveu fazer, ele teve que acesso a isso, ele resolveu. Claro que tem salmos que ele que fez, porque ele também ia e praticava, ele também escrevia. Cada coisa linda, maravilhosa, como o Salmo 63, foi ele que escreveu, coisa linda, maravilhosa. Mas como o Salmo 60, dá para ver ali Manassés, né? Aí eram os egípcios. Então, o que Davi fez? Ele pegou e codificou. Para poder ele falar aqui, declarar que isso foi dele, ele codificou. Já falar assim, codificado, você pega uma coisa e codifica, aí a lei aceita, a lei do universo conspira a seu favor e aceita. Então, Davi ele codificou algumas palavras, mas ele prevaleceu algumas coisas, alguns nomes. Então teve um comum acordo ali quando ele escreveu, porque quando você entregava ali na sinagoga e falava, isso aqui não te pertence mais, pertence a mim. Era assim que os sentinelas falavam, eles eram muito sinceros e muito severos. Quando você entregar a sua oração, entregar o seu poema, a sua exclamação ou a sua lei, isso aqui é meu. Eu falei, não, tudo bem. Porque a gente estava pensando em fazer um livro com muito poder, né? Tanto que a Torá, eles falam que é um livro de poder, aí muitos falam que a Torá é mais poderosa do que a Bíblia, mas eu acho que todos têm o seu poder. A Bíblia tem o seu poder, a Torá também tem o seu poder. Eu acho que não precisa de brigar, né? Mas tem briga, discussão. Então, para nós religiosos, para nós cristãos,
para nós estudiosos, pregadores, quando a gente sabe dessas coisas, a gente vai ficar o quê? Mais elevado no intelecto. Não. Eu ouvi uma pregadora, Joana, falar, pode falar meu nome, ela tem até o vídeo dela, ela falou que eram os sentinelas, quem ia para a mesquita e pegava, os sentinelas pertencia a isso. E Davi codificou, claro que foi ele que escreveu, porque existia 2 livros, né? Seria a Bíblia em produção e tinha a Torá, que é o livro dos profetas. Então, quem tinha mais poder, porque era o poder das pessoas, né, que estavam ali profetizando, que Deus falava dentro dele, as pessoas sancionavam a lei, a coisa fluía, né? Os lugares onde tinha os sentinelas, o país, cada coisa mais linda que nossos olhos podem ver, né? O Brasil, maravilhoso, né? A França, tá? Israel é a coisa mais linda, né? Egito, então, aquelas pirâmides, os monumentos, as coisas que são firmes mais de décadas, né? 3, 4 décadas, Mico fala milênio, né? Década. Então, 4.000 anos, 3.000 anos. Então, são coisas assim que as pessoas existem, essas pessoas, e a gente não pode falar assim, quem escreveu a Bíblia, quem fez, mas existe, todas as pessoas existem, muitas pessoas, a maioria, quase tudo existe. Então, irmão, não ser de tolo, né? Às vezes a gente fala assim, não ser de tolo, não ser de meninice, não ser de criancice, porque essas pessoas que escreveram a Bíblia, as famílias existem. Então, quando a gente for pregar, a gente aprende a falar melhor dos pregadores, a gente aprende a saber que a Bíblia é uma coisa séria, uma coisa construída, é uma coisa fiel e não é julgar nem subjugar a Deus. Deus, ele fala que ele que manda, ele que faz. Quem irá contra Deus? Se Deus é por nós, quem é contra Deus? Então, a gente não pode se levantar contra Deus, porque isso seria uma blasfêmia, já diziam os profetas. Então, a gente não pode se levantar contra a Bíblia, não pode se levantar contra a palavra de Deus. A gente tem que ser inteligente quando a gente quiser mostrar que a gente descobrimos ou discorda de alguma coisa, né? Espero que tenham gostado, então a gente vai continuar nesse livro de Salmo. Então, essa é a introdução de que Davi codificou, mas foi ele que foi o autor, sim, do livro de Salmos. Tchau!